Muitas pessoas têm me perguntado, Erlane, e aí? Né? Meu idoso adora açúcar, ele quer comer açúcar e eu dou ou não dou o bendito açúcar para ele? Importante, tá? A gente deve priorizar na alimentação do nosso idoso o que é saudável, né? O que vai trazer vitaminas na alimentação dele, né? Os minerais, isso tudo vai ajudar na saúde do idoso. Então, se ele come comidas saudáveis, que a gente fala comida de verdade, né? A Ana Paula, nutricionista, quando faz live com a gente, ela sempre fala isso, né? A importância de comer comida de verdade. Quando você se preocupa em oferecer para o seu idoso, né, legumes, verduras, frutas, você já está oferecendo para ele comida de verdade. É muito importante lembrar que quando você oferece também as fibras, essas fibras ajudam muito, porque elas vão ajudar no bom funcionamento do intestino. Muitos idosos têm o intestino super preso porque não fazem uma alimentação sadia. Muitos idosos, infelizmente, no seu dia a dia, às vezes chegam até fecaloma. O que é fecaloma, né? Para quem não sabe, o fecaloma são as fezes que ficam tão enrijecidas de uma forma que a pessoa não consegue defecar e aquilo forma como se fosse um cimento no intestino e tem que fazer uma lavagem. E aí, o que acontece? No dia a dia, se o cuidador de idosos for um cuidador atento, né, aos cuidados com o seu idoso, ele está anotando ali quais são os dias que o idoso foi ao banheiro. Se ele está anotando ali, logo ele sabe qual foi o último dia que meu idoso foi no banheiro, né? O que eu tenho que fazer para poder aumentar, né, as possibilidades, né, do meu idoso ir ao banheiro. A gente tem, quem está no curso, né, lá na plataforma, tem uma massagem intestinal que é milagrosa, ajuda muito no cotidiano dos idosos de vocês. Então, vai lá, aprende a fazer essa massagem para você ter um diferencial no mercado de trabalho, ok? E a preocupação no dia a dia, né? Do idoso fazer pelo menos 5 refeições por dia. Por que isso, Erlane? Quando o seu idoso faz mais refeições, ele, de uma forma geral, o idoso quer comer pouquinho, né? Ele já não tem tanto apetite. E aí, se você oferece para ele pelo menos 5 refeições, que seria café da manhã, um lanche, né? Uma frutinha, almoço, café da tarde, janta, se ele faz isso, pelo menos ele está ali estimulando o metabolismo dele. Quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, o organismo pensa assim: opa, tá faltando comida aqui, deixa eu tentar restringir. E aí vai lentificando o metabolismo do idoso. Então, muito importante ele tentar, né? Você no seu dia a dia, tentar estimular essa alimentação, pelo menos a cada 5 refeições, né? No dia do idoso. E aí, quando ele vai comendo, entre essas refeições, você vai oferecer o que para o seu idoso? A água. Né? Eu sempre falo com vocês, a cada meia hora, coloca o seu telefone para despertar e oferece para o seu idoso líquido. Ele vai beber como, Erlane? Igual eu estou tomando café, ó. Um golinho de cada vez. Às vezes ele vai falar, não quero mais. Bebe mais um pouquinho, seu fulano. Não quero mais. Tá bom, então, já tomou um pouquinho, ok? E aí, o que acontece? Ele vai hidratando o corpo dele, só que, de uma forma geral, muitos não têm o hábito de beber, o idoso vai perdendo, né, a sede, e aí ele vai ficando cada vez mais ressecado. E não existe milagre, gente. Não tem a possibilidade do idoso, no seu dia a dia, comer mal, não beber líquido e ter as fezes normal. Alguma coisa vai ficar comprometida. Então, o que é mais importante? Comer bem, beber bastante líquido para que o organismo funcione da melhor maneira possível, ok? Outra dica, né? Falando sobre o açúcar. Erlane, e aí? Meu idoso adora açúcar. Como que eu faço? De uma forma geral, tente optar por frutas.
porque a fruta tem açúcar, às vezes, né, dá saciedade, né, da vontade de comer o doce, pelo menos para mim dá, tá, gente? Já falei com vocês, eu sou uma formiga. E aí, nessas épocas de dieta, isso aí, Rosângela, a gente oferece frutas para o idoso. E aí, ele come aquela fruta e às vezes a saciedade, né? Eita! A saciedade do açúcar, ela é feita. Às vezes não. E aí, algumas dicas que podem ser feitas. Usar, por exemplo, o xilitol, que é um açúcar que o idoso pode usar, né? Um adoçante, no caso, para poder fazer algum doce. Por exemplo, eu assisto uma idosa que ela adora doce. Então, a filha dela faz para ela um docezinho de pera. Então, ela corta a pera no meio, né? Tira a semente, corta de novo. Então, fica 4 pedacinhos. E aí, ela pega aquilo, coloca no fogo com água e xilitol. Ela coloca 1 ou 2, tá? Colherinhas de xilitol lá. Coloca essa colherinha, deixa aquilo ali ferventar. É como se fosse fazer um doce em calda, tá? E aí, aquela pera, ela fica mais adocicada, a paciente come e fica bem satisfeita. É uma opção, tá? Então, a paciente, ela come todo dia, ela come lá 2 metadezinhas daquela perinha, que daria meia pera, né? Depois do almoço, que é a sobremesa. Ela sempre teve o hábito de comer sobremesa depois do almoço. Às vezes um pedacinho só, mas sempre come, né? Então ela mata a vontade do docinho que ela sempre comeu há uma vida inteira. Erlane, meu paciente é diabético, né? Tá tudo alterado. E aí? Eu não dou açúcar para ele. Ok, não adianta você não dar açúcar, mas de repente você dá para o seu idoso pão, biscoito. É biscoito água e sal. Tem biscoito água e sal que é amanteigado, né? As pessoas às vezes se confundem e acham que aquele biscoito é super saudável e não é. Então, assim, no dia a dia de vocês, principalmente se o paciente for diabético, é importantíssimo procurar um nutricionista, porque ele é o profissional capacitado. Importante falar para vocês, gente, que eu sou fisioterapeuta, né? Eu trabalho com idosos há muitos anos, eu tenho especialidade, né, na área de geriatria, só que cada macaco no seu galho, né? Então, eu sei que deve ser feito, eu dou dica para vocês, só que é importantíssimo. Se o paciente tem alguma deficiência, procurar o profissional correto, né? No caso, o paciente tem diabetes, tem que saber o que ele vai comer, da forma que ele vai comer. Infelizmente, muitos idosos têm comprometimentos sérios com a diabetes. Por exemplo, amputação de pé, de perna, né? Pelo simples fato de não fazer uma alimentação correta. Muitos idosos ficam cegos. Muitos idosos têm problemas sérios de circulação, com feridas que não fecham por causa dessa bendita diabetes. Então, muitas vezes, né, as pessoas falam o seguinte, no dia a dia, né, elas comentam da seguinte forma: Erlaine, o meu idoso, ele tem às vezes diabetes, meu idoso tem disfagia, meu idoso tem algum problema, né, motor. Você pode me dar uma dica? É muito importante a gente entender que existem profissionais qualificados para nos ajudar, tá? Então, assim, no seu dia a dia, você com o seu profissional, com o fisioterapeuta do seu paciente, com o familiar do paciente, converse sobre isso. Às vezes, o familiar do idoso nem sabe que existem essas especialidades, nem sabe que existem essas possibilidades de cuidado no dia a dia com o idoso, ok? Então, fica a dica aí para vocês em relação a essa alimentação. A Josi está perguntando qual a diferença do xilitol para o adoçante. O xilitol é um adoçante também, né? Existem vários tipos de adoçante. E aí, o nutricionista vai saber qual é o melhor para o seu paciente, tá? Elaine, meu paciente é muito teimoso. Ai, deixa eu colocar. Elaine, meu paciente é muito teimoso. Ele come coisas que ele não deve. Ele não se preocupa com a saúde dele. E aí a gente tem que entender o seguinte, gente. Às vezes, para ele é muito difícil. Ou então, às vezes, ele pensa assim, poxa, já estou com tantos anos, né?
eu não vou ficar me restringindo de comer uma ou outra coisa. Mas o que é importante? Você, no seu dia a dia, tentar, né, fazer uma alimentação mais sadia. Tentar fazer uma alimentação que vai contribuir para a saúde do seu idoso, ok? A Rejane está falando, o médico pediu para tirar o açúcar do meu idoso, mas minha sogra, do meu sogro, mas minha sogra sempre faz um docinho e ele não resiste. Eu entendo perfeitamente ele, Rejane, porque eu também vivo de dieta e se eu vejo um doce, eu não resisto. Então, assim, é muito difícil. O que é melhor? Então, faz o doce que ele pode comer, né? Faz o doce com adoçante. Não é tão gostoso. Gente, tudo é questão de costume, tá? A Rosa está perguntando: minha idosa é diabética, posso dar para ela qualquer tipo de fruta? Então, tem frutas que são mais doces, né? E que não pode uma quantidade muito grande. Por isso que é importante ir no nutricionista para ele ver como que é a diabetes da sua idosa. Ela é insulino dependente? Ela não é insulino dependente? Para ela determinar o que deve ser usado ou não, tá? A Rosilene está falando: minha idosa está sem apetite nenhum, não quer aceitar nada. E se eu insistir, ela briga. Eu já comentei isso com vocês, os idosos eles vão perdendo, né, o paladar. Então, quando eu pego aqui, sei lá, um chocolate, coloco na minha boca, eu sinto o gosto do chocolate. Mas as pessoas mais idosas, esse gosto ele se perde um pouco. Então, tem pessoas que perdem muito paladar, então ela come e não tem gosto de nada. Se alguém aí teve Covid e perdeu o paladar, você vai entender o que o idoso sente. Ele coloca na boca, mas ele não sente nada. Então, o que é importante, tá? Você tentar estimular o horário desse almoço. Por exemplo, fazendo uma mesa posta. Como, Erlaine? Arruma a mesa bonitinha, coloca o prato, o talher, o guardanapo. Esse guardanapo você pode fazer um desenho nele, né? Pode procurar na internet, vocês vão ver um monte de coisa bacana. Então, você vai estimular no dia a dia para que esse idoso possa, né, se alimentar começando pelos olhos, porque se ele chega e ele olha aquela mesa toda arrumada, ele fala, poxa, eu tenho que comer pelo menos um pouquinho para agradar a fulana que arrumou a mesa tão direitinha para mim. Uma cuidadora falou, eu pego flor do jardim e coloco na mesa. Não custou nada, não gastou nada e é um super cuidado que a gente vai ter, ok? Espera aí que eu vou ver outra pergunta aqui. Elizabeth está falando, meu idoso é muito constipado e toma medicação por causa da constipação. Tenho adicionado na dieta dele chia para ajudar, melhorou bastante. Então, tem algumas coisas como chia, ameixa, mamão, água da ameixa, muita água, que vai estar ajudando, né? Só que o mais importante é tentar estimular uma boa alimentação, fazer a massagem intestinal ajuda muito também, tá? Alguém colocou aí, a massagem intestinal é milagrosa, e é mesmo, ajuda muito, gente. A Maria Cícera está falando, minha mãe não aceita tomar água, ela além de fumante é diabética, está com a língua muito branca, o que será isso? Então, provavelmente essa língua ela tá como se fosse com uma crosta, né? O que seria interessante? Tentar escovar o dente e aí escovar essa língua também, pode ajudar, tá? A língua, ela fala muito também sobre o estado de saúde da pessoa. E essa língua branca mostra alterações, né, no organismo do sujeito como um todo. Então, o que seria o ideal? Tentar oferecer mais líquido. Como? Se ela não bebe água de jeito nenhum, tenta oferecer água de coco, tenta oferecer suco, tenta oferecer, não é tão saudável, mas é uma opção de água, que é a gelatina. Tenta oferecer sopas mais líquidas. São formas de você estar oferecendo líquido para o seu idoso. Existe a água saborizada, né? Que você coloca pedaços, né, de laranja, de limão, abacaxi, hortelã, né? Enfim, se você procurar na internet
receita de água saborizada. Vai aparecer um monte para vocês. E aí você pode fazer isso, colocar o copo bonitinho, colocar um canudinho e falar: mãe, olha o que eu fiz para você, experimenta, olha que delícia, né? E aí a pessoa vai experimentar e vai gostar daquilo e vai achar diferente. É uma forma que você tem de oferecer para ela no dia a dia o líquido, ok? Alguém está perguntando, goiaba é bom para diabetes? Eu não sei isso, gente. Não sei, tá? Às vezes as pessoas têm umas receitas doidas aí, né? Mas assim, o que eu acho que vocês devem acompanhar? Um acompanhamento médico, né? A gente falou disso ontem. Quem não estava aqui na live, né? Não ouviu. Mas o meu pai faleceu com câncer no fígado. Era no intestino com metástase no fígado, né? E ontem a gente fez uma live super bacana falando sobre o fígado. Se você não assistiu, assiste lá, tá no Instagram e no YouTube, no Facebook. Para vocês poderem assistir tudo, aprender tudo sobre o fígado. Foi uma live muito bacana. Quem gostou, fala aí pro pessoal, né, que assistiu. E aí o meu pai, ele sempre assim, eu de criança, eu via meu pai tomando garrafada. O que é isso, Erlane, garrafada? O meu pai tinha mania de colocar, sei lá, ele batia. Eu lembro de boldo, tá? Boldo era uma coisa que eu lembro que tinha pé de boldo na minha casa. E qualquer coisa que a gente passava mal, ele dava boldo pra gente. Um gosto horroroso aquilo, amargo. E meu pai tomava muito boldo com um monte de coisa, com um monte de mistureba que ele fazia de mato lá. E aí, quando meu pai, né, tava com câncer, o médico começou a conversar, né, para tentar ver se conseguia descobrir a origem daquilo e tal. A família do meu pai toda morre de câncer e em fevereiro, acreditem se quiser. E aí o médico em algum momento perguntou pro meu pai: você já tomou algum tipo de garrafada? Meu pai falou: eu tomo sempre. Então, não posso, né, afirmar que isso, mas o fígado, ele é um filtrador de todas as toxinas que vêm para o nosso corpo. E essas garrafadas a gente não sabe, porque essas folhas medicinais, elas também podem fazer mal. Então a gente não sabe o que ele tomava e o que fazia bem e o que fazia mal. Por sinal, eu lembro direitinho, naquele dia tinha uma geladeira, uma garrafa lá de uns trem verde, porque ele estava passando mal, né? Que ele não estava sabendo o que estava acontecendo com ele. Então ele estava tomando lá umas garrafadas que tinham dito para ele que era bom. Então, é muito importante você, no dia a dia, não ir em dito popular, não ir no que a internet falou, né? Muitas pessoas estão com dor aqui, ali, lá e acolá, olha na internet, se consulta com o Google e sai fazendo. Uma dor abdômen pode ser um monte de coisas, tá? E aí, o que acontece muitas vezes? A pessoa começa a tomar uma medicação que não é eficiente para ela. Então, não façam isso. Procure o médico correto para você cuidar da sua saúde, ok? Infecção urinária não cuidado pode evoluir para quê? Algum tipo de câncer ou estou enganada? Então, a infecção urinária é uma infecção, né, na urina por algum fator. Essa infecção, ela pode vir, por exemplo, que a gente já falou, né, de uma higiene errada. Quando a gente for fazer a nossa higiene, a higiene dos nossos idosos, sempre é da vagina para trás, principalmente a mulher, tá? Porque é muito próximo a vagina, né, do ânus, e principalmente porque o canal é muito mais curto do que do homem. Então é muito mais fácil, muito mais propenso a infecção na mulher do que no homem, ok? Fez essa higiene de frente para trás, na hora do banho também, na hora de passar o lenço umedecido também, na hora de passar o papel higiênico também, tá? E essa infecção, ela pode acontecer também, isso acontece muito com paciente que tem algum tipo de demência, por exemplo, Alzheimer, né? O paciente está com vontade no banheiro e aí ele segura, né? Ele sente que vai fazer xixi, ele segura, porque ele não entende mais que ele tem que ir ao banheiro. Então ele vai e segura, e segura. E aí, se você, cuidador, não ficar atento, esse paciente ficou sem ir no banheiro o dia inteiro. E ele ficou ali segurando, segurando, segurando. Isso também pode causar, tá? E aí, o que acontece? Depois que o paciente teve a infecção a primeira vez,
depois ele pode ter muitas reincidivas, né? Pode acontecer de ter outras vezes. Por quê, Erlaine? Porque às vezes não tomou antibiótico da forma que deveria, porque às vezes acontece de novo o mesmo evento que fez causar na primeira vez, que causa na segunda. A falta de líquido também pode ser um fator que causa a infecção. Às vezes, medicação, né, também pode causar, enfim. E aí o paciente começa a ter uma atrás da outra. Paciente idoso que teve infecção urinária, começa a ficar atento, começa a oferecer muito líquido para esse idoso, oferecer para ir ao banheiro, se preocupar em trocar fralda, pelo menos a cada 3 horas. Tem idoso, gente, que troca 2 fraldas por dia. Isso está errado. O idoso, ele não pode trocar 2 fraldas por dia só. Aquilo ali fica cheio de urina, fica muito úmido, propenso, né, à proliferação de bactérias, enfim. Então, cada dia que vocês forem atender seu idoso, pensem sobre isso. A infecção urinária, você tem que pensar assim, não adianta eu tratar os sintomas, né, tomar medicação para resolver, tem que tratar a causa, senão ele vai ter de novo. Isso pode evoluir para um câncer? Até pode, né? Se não tratar, pode ir piorando cada vez mais. Mas, de uma forma geral, o que vai acontecendo com o idoso? Eu não posso afirmar isso, né? O que vai acontecendo com o idoso de uma forma geral? Ele vai tendo, né, várias reincidivas, e aí toma medicação, melhora, aí para a medicação, daqui a um tempo dá de novo, e aí vai tomando antibiótico, né? E o excesso do antibiótico não faz bem também. Então, o que é melhor? Cuidar, né? Tratar de forma preventiva para que ele não tenha muito líquido, troca de fralda a cada 3 horas, manter a higiene íntima do idoso, se preocupar de fazer a higiene da forma correta, de frente para trás, tá? Isso tudo contribui para que o idoso não tenha a infecção. Muito líquido também ajuda. Oferecer para o idoso, eu sempre falo o seguinte, ó, cuidador, coloca o seu relógio para despertar a cada meia hora. E aí você oferece água para o idoso. Terminou de oferecer água para o idoso, a cada hora, pelo menos, você oferece para ele ir ao banheiro. Porque assim, se ele está esquecendo daquilo, ele lembra e consegue ir ao banheiro, tá? Rosilene está falando, minha paciente não deixa mudar ela de posição. Ela grita de dor. Então, Rosilene, mas se você não trocar sua paciente de posição, pode vir, né, de acontecer a úlcera nela, e se acontecer, infelizmente, aí que ela vai sentir dor mesmo, né? Então, cada um de vocês que estão aqui, é difícil, mas é preciso virar esse paciente. Uma dica, o traçado, né? O que é traçado? A Leite está falando, é muito conteúdo, Aqui tem aprendizado e conhecimento, gente. Aqui não tem enrolação nem enganação. Eu quero formar profissionais de qualidade. Eu quero colocar no mercado quem tiver com o meu currículo, com o meu certificado, significa que você fez o curso da forma correta. Você fez o curso de uma forma que te diferenciou no mercado de trabalho, ok? Uma dica importante, tá? Do paciente que sente muita dor quando a gente põe a mão nele. Fazer o traçado. O que é o traçado? Você colocou a roupa de cama, pega um lençol, dobra ele no meio e coloca ele esticado na cama. Então, para você virar esse paciente, você pega o traçado de um lado e junta o braço da paciente, ela está deitada, ó. Junta o braço, cruza a perna dela lá no pé. Então, o pezinho lá no pé tá cruzado. Você tá aqui do lado, ó. Você pega o traçado e puxa. Quando você puxa, o paciente ele vira de uma vez só, tá? E aí é mais fácil e o paciente tende a sentir menos incômodo. É uma dica aí para vocês. Você não está colocando a mão dele. Às vezes o paciente sente muito incômodo com o toque, né? Quando você coloca a mão dele, que você vai tocar, você aperta, às vezes até sem noção, né? Você pode apertar com mais força e machucar o paciente, tá bom? Então, usa o traçado, que pode ser uma boa dica, tudo bem?